Olá, nós somos o grupo 7, composto por mim, Graziella. Por mim, Gleison. E por mim, Nicole. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o artigo intitulado Adaptação de taxa baseada em buffer, evidências de um grande serviço de streaming de vídeo. Nesse artigo, é proposta uma abordagem para melhorar a eficiência dos algoritmos de taxa de bits adaptativa, que também são conhecidos como ABR, usados em serviço de streaming de vídeo como a Netflix e o YouTube. E o que é o objetivo desses algoritmos? O objetivo desses algoritmos ABR é equilibrar a qualidade do vídeo e minimizar os efeitos de rebuffering. Os algoritmos ABR, tradicionais, eles enfrentam grandes desafios para prever a capacidade futura de rede devido à sua alta variabilidade. Nesse artigo, o autor sugere uma abordagem que utiliza uma estratégia baseada em buffer para determinar quando a estimativa de capacidade ela é realmente necessária. Tá. Eu vou falar sobre os desafios de um ambiente com alta variedade, que é muito variável. Né? Em ambientes estáveis, as observações passadas ajudam a prever efetivamente a capacidade futura, mas em ambientes com a capacidade muito variável, isso se torna muito mais difícil. E aí o algoritmo ABR, eles tentam fazer o gerenciamento das estimativas para incorporar essas informações no buffer. É, a ocupação do buffer ajuda a moderar a seleção dessas taxas, mas projetar uma função de ajuste ideal para essa variedade é muito difícil. E aí a gente tem essa imagem 2 que ela mostra a dinâmica de reprodução. Aí tem um buffer de um cliente que tem uma vazão que é em tempo fixo, por exemplo, pode ser 2, 4 segundos, e nele vai entrando essas informações, os segundos de vídeo para esse cliente. E aí, se o algoritmo ABR superestimar a capacidade, ele pode acabar selecionando uma taxa de vídeo muito superior, que vai acabar consumindo todos esses vídeos, todos os segundos de vídeos dentro desse buffer. Porque vai ter essa taxa, essa capacidade do servidor C sobre a taxa de vídeo. E como ela sendo menor que um, vai acabar causando o esvaziamento e assim trazendo os rebuffers. Outro desafio, quando a gente trabalha com as estimativas imprecisas, é que algumas abordagens tendem a perceber que a capacidade da estimativa dela, às vezes, é imprecisa. Então, a gente cria técnicas para solucionar esse problema. Aí usa a teoria de controle para ajustar estimativas da capacidade com base na ocupação do buffer, enquanto outras costumam suavizar a degradação da qualidade ou tornar de uma forma aleatória o agendamento dos pedaços, com base no nível do buffer. Mas o maior desafio mesmo está em projetar a função do ajuste, que deve ser levado em consideração dois fatores: a alta e a baixa ocupação do buffer. Na alta ocupação, quando o buffer contém muitos pedaços, o algoritmo pode definir com segurança a taxa de vídeo próxima à capacidade do cliente, fazendo aumentar a qualidade sem causar o rebuffering. Enquanto na baixa ocupação, quando o buffer está baixo, para o algoritmo evitar o rebuffering, a função de ocupação da taxa deve ser menor que o pior caso, que ele é calculado com a capacidade do sistema sobre a capacidade do cliente. Bom, nesse artigo, o autor ele propõe um design em que a seleção da taxa de vídeo ela só vai depender da ocupação do buffer durante o estado estacionário e a estimativa de capacidade ela vai ser usada apenas durante a fase de inicialização. Mas o que é a fase de estado estacionário e a fase de inicialização? Excelente pergunta. Bom, a fase de estado estacionário é quando o buffer está bem preenchido e ele reflete a capacidade passada. Uma abordagem baseada em buffer pode ser usada para selecionar a taxa de vídeo, ajustando até a taxa máxima de vídeo à medida em que o buffer se enche. Já a fase de inicialização
ela ocorre durante os minutos iniciais, quando o buffer ainda está vazio e não reflete a capacidade passada. A estimativa simples da capacidade, ela pode ajudar a aumentar a taxa de vídeo de forma eficaz. Falando agora sobre os algoritmos baseados em buffer, eles são chamados de algoritmos ABR. E eles são chamados assim porque se baseiam no buffer, se seleciona uma taxa de vídeo só com a base da ocupação atual. E a gente trata dois critérios, né? O primeiro critério seria o teórico para objetivo de design e fácil compreensão do gráfico. Para atingir os objetivos dele e evitar o rebuffering, conseguindo maximizar a taxa de vídeo, os mapas têm que ser contínuo e estritamente crescente, fazendo ele aumentar dentro da faixa da taxa de capacidade. Mas a gente também tem os desafios do mundo real que tem que ser levado em consideração. Na prática, eles surgem com pelo menos um pedaço do tamanho fixo do vídeo, e ocorrem algumas restrições da capacidade. Por exemplo, se o buffer estiver entre 0 e o reservatório extra, que é o R, ele solicita o vídeo no R mínimo, que seria a taxa, para ser preenchido, porque assim ele é considerado com baixa ocupação. Outro ponto seria que a restrição da capacidade do buffer não permanece no máximo se a capacidade for maior ou igual à taxa de vídeo, estando na chamada fase de amortecimento, onde é seguro o gráfico ocorrer. Bom, dito tudo isso, então a gente vai falar sobre o algoritmo de linha de base. O que é isso? Bom, para avaliar essa abordagem baseada em buffer, que a gente tanto falou, os autores eles conduziram alguns experimentos com 3 grupos de usuários da Netflix. O grupo 1, ele foi selecionado como grupo de controle, que ele usava o algoritmo ABR padrão da Netflix. Já o grupo 2, ele sempre transmitiu a taxa de vídeo mínima. E o grupo 3, ele usou esse novo algoritmo, baseado em buffer, que foi denominado BBA0. É importante também a gente destacar que todos esses 3 grupos, eles eram semelhantes em termos de ISPs, localização geográfica, comportamento de visualização e os dispositivos, para garantir que as diferenças de desempenho, elas eram resultado somente do algoritmo e não de outras interferências externas. Mas tá, quais foram os resultados obtidos a partir disso tudo, a partir desse algoritmo? Então, os resultados foram o seguinte. Eles primeiro testaram o algoritmo BBA0 e ele é aproximadamente 10 kbytes por segundo menor que o algoritmo de controle durante o horário de pico e 175 kbytes por segundo menor fora desse horário de pico. Isso se deve por causa do tamanho fixo, né, do reservatório R que eles utilizaram e o período que fica solicitando o vídeo para ser preenchido, né, esse reservatório. Aumentando o reservatório, realmente diminuiu o rebuffer, mas com um dinâmico ele poderia ser melhor, se fosse, por exemplo, limitado entre 8 a 140 segundos de vídeo. E aí acabou gerando o BBA1. Ele fica próximo ao ideal e apresenta uma melhora no horário de pico, que fica entre cerca de 20 a 28% de redução de rebuffer em comparação ao controle. No entanto, para melhorar a taxa de vídeo, foi desenvolvido o algoritmo BBA2. Esse algoritmo ele é mais agressivo porque mas ele é mais agressivo, mas apesar de algumas perdas, ele se mantém eficiente na redução de rebuff nos horários de pico. E aí, na busca de suavizar as mudanças dessas taxas de vídeo, foi desenvolvido o algoritmo BBA-Outers. Nesse algoritmo, mantém uma variabilidade quase imperceptível em relação ao grupo de controle, mas ele traz uma experiência mais estável para os usuários e melhora a questão do rebuffer do sistema. E uma coisa que é importante ressaltar é que todos os experimentos foram feitos durante o mesmo período e com o mesmo grupo de usuários. Para a gente concluir,
a gente vê que essa abordagem baseada em buffer proposta no artigo, ela mostra ser muito eficaz para melhorar a experiência de streaming do usuário. Ela simplifica a seleção da taxa de vídeo, reduz o rebuffering e mantém a alta qualidade do vídeo. Dessa forma, a gente consegue ver que a pesquisa mostra um impacto significativo em como os serviços de streaming podem otimizar no futuro a entrega de conteúdo em redes variáveis. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha ficado claro todo o nosso desenvolvimento sobre o nosso entendimento quanto ao artigo. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, Tchauzinho. vocês podem também deixar nos comentários, se inscreva. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Deixa tchau, o like. gente. Obrigada por assistir, pelas views, né?